dia dos nossos estudos, o livro Céu e Inferno, segunda parte, Exemplos, capítulo 2 dos Espíritos Felizes. Nós estamos estudando um pouco da história do Sr. Jobá. Esse é o nosso terceiro encontro. O Sr. Jobá, então, Kardec traz para nós um resumo no livro Céu e Inferno, e nós estamos estudando a íntegra dessa entrevista, assim como também comentários de outros espíritos a respeito da história desse espírito, porque muito mais do que o trabalho que ele realizava na doutrina espírita e que deu a ele essa condição de um espírito que desencarnou numa condição de equilíbrio, de lucidez, nós tivemos uma particularidade importante a respeito da sua história, como nós vimos anteriormente, de um espírito curioso, um espírito empolgado, um espírito deslumbrado com todos os mistérios que se revelavam, a respeito do mundo espiritual. Até então eram mistérios, e pelo fato dele querer explorar além daquilo que era possível e necessário dentro do tempo em que a doutrina espírita estava se desenvolvendo, foi então provocada a sua desencarnação precoce. Então isso é um detalhe importante para a gente poder analisar esse aspecto das reencarnações, das desencarnações. Desencarnou como um espírito com sede do saber, mas chegou no mundo espiritual, como nós vimos, recebendo tudo aquilo que ele semeou durante a sua existência, em prol da doutrina espírita, a contribuição que ele deu na sua vida pessoal, profissional, como engenheiro que ele era. E aqui agora a gente vai continuar com mais algumas psicografias que tratam também da desencarnação dele. São várias, como nós vimos aqui, mas Kardec então ele trouxe para nós ali 11 questões, e aqui nós tivemos 23 questões, 24 questões, e mais outras psicografias, inclusive do próprio Espírito Verdade, que também trouxe ali comentários a respeito das atitudes, das ações desse Espírito aqui no nosso mundo físico. Bom dia, abraço. Então agora nós estamos na mensagem, aqui só para a gente poder fazer uma recapitulação. Ele desencarnou no dia... Deixa eu ver aqui... Ou melhor, a sua psicografia, a primeira psicografia, foi no dia 8 de novembro de 1861. Nós estamos aqui agora no dia 19 de dezembro de 1861. Essa psicografia foi recebida na cidade de Montreal, no Canadá, e Kardec traz para nós aqui uma pequena introdução. O Sr. Henri Lacroix nos escreve de Montreal que havia dirigido 3 cartas ao Sr. Jobá, mas este não recebeu senão 2, pois a terceira chegara tarde demais. Só a primeira foi respondida. Tendo tomado conhecimento de sua morte pelos jornais, o Sr. Lacroix recebeu comunicações de vários espíritos, assinadas por Voltaire, Volney, Franklin, garantindo que a notícia era falsa e que o Sr. Jobá se encontrava muito bem. A revista espírita acaba de afastar suas dúvidas, confirmando o acontecimento. Foi então que o espírito Jobá, ao ser evocado, deu a seguinte comunicação, cuja exatidão pede o Sr. Lacroix que controlemos. Então, vamos ver aqui a psicografia. Meu caro mestre, como dizeis, morri, mas não estou morto, pois vos falo. Aqueles que se incumbiram de vos dizer que eu não havia falecido,
talvez quisessem pregar-vos uma peça. Não os conheço ainda, mas os conhecerei e saberei o motivo por que agiram assim. Escrevei a Kardec, e eu vos responderei. Penso que não poderei responder pela mesa, mas em todo caso tentai e farei o que puder. As 2 cartas que recebi de vossa parte contribuíram fortemente para me causar a morte. Mais tarde sabereis como. Vemos aqui uma certa tensão na relação, desses espíritos, dessas 2 pessoas, e também trazendo ali espíritos com nome, por exemplo, como Voltaire, que trazia uma informação falsa. Vamos ver aqui o desenrolar dessa história. Evocado a respeito, a 10 de janeiro, na Sociedade de Paris, o Sr. Jobard respondeu que se reconhecia como o autor da comunicação, mas que o suposto retrato feito a seguir não era ele, nem dele, o que acreditamos sem dificuldade, pois não se parece nem um pouco com ele. Foi feita então a pergunta: como puderam contribuir para a vossa morte as 2 cartas que recebeste? Não posso e nem quero dizer aqui senão uma coisa. A leitura dessas 2 cartas após a refeição determinou a congestão que me levou, ou se preferis, me libertou. Observação. Enquanto o médium escrevia essa resposta, e antes que fosse lida, outro médium recebeu de seu guia particular a seguinte resposta: explicação difícil, que ele não dará em detalhes. Há coisas que Jobard não pode dizer aqui. Feita então aqui novamente mais uma pergunta. O Sr. Lacroix deseja saber por que razão vários espíritos vieram espontaneamente desmentir a notícia de vossa morte. A resposta: se ele tivesse prestado mais atenção, teria reconhecido facilmente o embuste. Quantas vezes será preciso repetir que devemos desconfiar quase de modo absoluto das comunicações espontâneas dadas a propósito de um fato, afirmando ou negando com intenção deliberada. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Aqui uma orientação importante que é dada para aqueles que trabalham nas reuniões mediúnicas, bom dia, João, e recebem as comunicações. Porque o espírito do nada simplesmente se manifestaria dando uma notícia que não foi solicitada. Essa é uma das questões colocadas aqui por esse espírito, pelo próprio Sr. Jobard nessa comunicação. Porque vieram desmentir a sua morte simplesmente de modo espontâneo, e aqui foi percebido então com uma intenção deliberada, simplesmente para trazer essa confusão e, por consequência, uma perturbação ali naquele ambiente. Observação que Kardec coloca. Durante esta resposta, outro médium escreveu o seguinte: espíritos que gostam de tagarelar sem se importarem com a verdade. Há espíritos que são como os homens, tomam conhecimento de uma notícia, afirmando-a ou desmentindo-a com a mesma facilidade. Kardec comenta: é evidente que os nomes que assinaram o desmentido da morte do Sr. Jobard são apócrifos. Para reconhecer, basta considerar que espíritos como Franklin, Volney e Voltaire têm coisas mais sérias com que se preocupar e que semelhantes detalhes são incompatíveis com o caráter deles. Só isso já deveria inspirar dúvida quanto à identidade e, por conseguinte, sobre a veracidade das comunicações. Nunca repetiremos em demasia. Somente um estudo prévio, completo e atento da ciência espírita pode oferecer os meios de frustrar as mistificações
dos espíritos enganadores. Aqui estão expostos todos os noviços que não possuem a necessária experiência. Ou seja, né, Brás, basta a gente ler um pouquinho sobre esses trabalhos de Kardec, lendo esses pequenos comentários que são muitas vezes soltos no meio de outros temas e tudo mais, que nós temos ali um guia absolutamente seguro para desenvolvermos ali os trabalhos dentro da reunião mediúnica. Então, muito, muito bacana essas colocações dele. Novamente uma pergunta. Só respondestes à primeira carta do Sr. Lacroix. Ele deseja obter resposta das duas últimas, sobretudo da terceira, que, como diz, tinha um cunho particular, que só por vós poderia ser compreendida. A resposta: ele a terá mais tarde. No momento não o posso. Seria inútil provocá-la. De outro modo, ele poderia estar certo de que não seria eu que responderia. Essa comunicação, então, lá na sociedade, junto a Kardec, no dia 10 de janeiro de 1861. Depois nós tivemos aqui uma outra comunicação, também na própria sociedade, no dia 21 de fevereiro, melhor, 10 de janeiro de 62, agora 21 de fevereiro também de 62, ou seja, 1 mês e 11 dias depois. A médium Senhorita Estefânia. Kardec com uma pequena introdução. Quando a sociedade abriu a subscrição em favor dos operários de Lyon, um sócio depositou 50 francos, dos quais 25 por sua conta e 25 em nome do Sr. Jobá. A propósito, este último deu a seguinte comunicação: ainda uma vez vou responder, meu caro Kardec. Estou sensibilizado e reconhecido por não ter sido esquecido entre meus irmãos espíritas. Obrigado ao coração generoso que vos levou à oferta que eu vos teria feito se ainda habitasse no vosso mundo. Naquele onde agora vivo não há necessidade de moeda. Assim, foi preciso tirá-la da bolsa da amizade para dar provas materiais de que estava tocado pelo infortúnio dos meus irmãos de Lyon. Bravos trabalhadores, que ardentemente cultivais a vinha do Senhor, quando deveis crer que a caridade não é uma palavra vã, pois os pequenos e grandes vos demonstram simpatia e fraternidade. Estais na grande via humanitária do progresso. Possa Deus nela vos manter e possais vós ser mais felizes. Os espíritos amigos vos sustentarão e triunfareis. Aqui eu não cheguei a pesquisar para saber exatamente qual era a situação que envolvia esses trabalhadores, esses operários lá da cidade de Lyon, que inclusive é a cidade de nascimento de Kardec, que era provavelmente alguma guerra, alguma quantidade grande de desemprego, algo do gênero, né, que acabou depois dificultando a vida daquelas pessoas, e a sociedade então fez ali uma campanha de arrecadação de fundos para poder favorecer aquelas pessoas. Né? Olá, fraterno, bom dia. Depois nós tivemos aqui então subscrição para erigir um monumento à memória do Sr. Jobá. Então aqui mais uma vez, né, essa subscrição dá a entender aqui para nós, né, que seria mais outra campanha para arrecadação de fundos, agora para poder erigir, né, ou seja, construir, erguer um monumento à memória do Sr. Jobá, pelos trabalhos que ele realizava, né, lá na Bélgica, relacionado ao seu trabalho de engenharia, e também em nome da própria doutrina espírita, né, das suas pesquisas, contribuições, participações. Coloca aqui Kardec para nós. Tendo os jornais anunciado uma subscrição para erigir um monumento ao Sr. Jobá, o Sr. Allan Kardec comunicou o fato à sociedade na sessão
de 31 de janeiro último, acrescentando que se propunha a falar do assunto na revista, mas que tinha achado melhor adiar o anúncio dessa subscrição, considerando que teria pouca possibilidade de sucesso, a exemplo daquela em favor dos operários, que refletissem que mais valeria dar pão aos vivos do que pedras aos mortos. Interessante colocação de Kardec, né? Que enquanto nós tínhamos ali uma movimentação da sociedade para arrecadar dinheiro, para levantar um monumento em prol daquele que desencarnou, a visão de Kardec era que valeria muito mais uma campanha de caridade, né, de assistência, do que levantar uma estátua para quem já desencarnou. Interrogado sobre o que pensava, o Sr. Jobá respondeu: certamente, mas refleti. Quereis saber se gosto de estátuas? Começai por dar vosso dinheiro aos pobres. E se por acaso nos vossos bolsos restarem algumas moedas de 5 francos, mandai erigir uma estátua. Isso sempre dará para um artista viver. Olha que legal essa colocação, né? Então, na verdade, ele estava muito mais preocupado em fazer com que a estátua fosse construída para beneficiar o trabalho do artista, não em homenagem a ele. Dá a impressão de que o próprio Chico falava sobre isso também, né? Ele dizia, fazia essas colocações, sempre pensando num bem geral, nunca num bem dele próprio. Em consequência, diz aqui Kardec, a sociedade receberá os donativos que lhe forem feitos para esse fim e depositará os valores no escritório do jornal La Propriété Industrielle, Rua Bergeret, 21, onde a subscrição está aberta. Então, aqui a gente conclui o estudo do Sr. Jobá, mostrando, né, essas pequenas curiosidades. É interessante também, quando nós estudamos textos com essa idade, né, textos do século XIX, 150 anos ali passados, né, mais do que isso até, e nós vemos esses pequenos detalhes do cotidiano das pessoas. Quando nós estudamos livros de história, são resumidos ali apenas os fatos mais importantes, os fatos mais relevantes daquele período, né, da vida daquelas pessoas. Quando nós começamos a ler esses detalhes que falam desse cotidiano, né, mostra para nós as preocupações, mostrou para nós todas essas situações. Está aqui, viu, André, está aqui na... Eu não sei se você tem a versão digital ou a versão impressa, mas ele fica, esse texto que eu li agora, ele fica exatamente, bom dia professor, bom dia Sumar, fica exatamente aqui antes do próximo artigo, que é o Carrière Constatação, então, é página 121 eu estou, Carrière Constatação de Identidade, que é o próximo artigo que Kardec publicou, e aqui então finaliza, né, onde finaliza exatamente essa publicação sobre o Sr. Jobá. Eu estou aqui também, né, lembrando que eu estou na Revista Espírita com a versão da FEB, que é divulgada, né, que é disponibilizada lá no site da FEB para fazer o download para quem quiser da coleção completa. Então é isso, fechamos aqui o estudo do Sr. Jobá. O próximo espírito que nós vamos estudar, vimos aqui vários detalhes, né, importantes para entendermos um pouquinho mais sobre a vida dos espíritos, sobre as experiências que eles vivenciam, a interferência do plano espiritual de um modo positivo, de um modo negativo, né? Dá uma chegadinha então depois vocês lá no site da FEB, lá na parte de downloads, biblioteca, não sei exatamente onde fica, e baixem essa versão, essa coleção completa aqui, ou depois eu disponibilizo para vocês também, que pode ficar mais fácil. Muito bem, continuando aqui para nós então, no capítulo Espíritos Felizes, nós vamos agora conhecer a história de um outro espírito, chamado Samuel Felipe. Vimos então do Sr. Sanson, vimos do Sr. Jobá, e agora Samuel Felipe, né? Dos três, o mais curioso, dadas essas polêmicas, né, que acabaram surgindo, foi do Sr. Jobá.
Do Sr. Sanson, o mais importante para nós foi ver exatamente que um espírito, Felipe, com PH e 2 P's no final. Nós tivemos ali o Sr. Sanson, que o fato mais curioso foi exatamente o tempo de psicografia, o tempo que ele levou para trazer sua primeira mensagem, né? Ou seja, logo após a sua desencarnação, ainda antes do sepultamento, ele já estava trazendo ali as suas mensagens, né? Deixa eu pegar aqui rapidamente, espera aí que a Miriam passou para mim, obrigado, Miriam. Para quem quiser conhecer, dá uma chegadinha aqui. Tá aqui, ó. Depois acessem lá, baixem, que agora a gente volta para a Revista Espírita, agora a gente volta para o Céu e Inferno, então não vai precisar da revista por enquanto, né? A história desse espírito ela não foi publicada lá na revista. Então vamos lá, Samuel Felipe era um homem de bem em toda a acepção da palavra. Ninguém se lembrava de tê-lo visto cometer uma ação má, nem haver feito mal voluntariamente a quem quer que seja. De um devotamento sem limites pelos seus amigos, todos sempre estavam certos de encontrá-lo pronto quando se tratava de prestar qualquer serviço, mesmo que esse fosse às custas de seu interesse. Trabalhos, fadigas, sacrifícios, mesmo que esse fosse à custa de sacrifício, nada lhe importava para ser útil, e ele o fazia naturalmente, sem ostentação, admirando-se de que se pudesse atribuir-lhe mérito por isso. Jamais deixou de querer bem aqueles que lhe haviam feito mal, e se punha a prestar-lhes favores com tanto desvelo como se eles lhe tivessem feito bem. Quando tinha de lidar com ingratos, ele dizia: não é a mim que se deve lamentar, mas a eles. Ainda que muito inteligente e dotado de talento natural, sua vida, toda de trabalho, havia sido obscura e cheia de rudes provações. Era uma dessas naturezas de elite que florescem na sombra, da qual o mundo nada fala, e cujo brilho não reflete sobre a terra. Adquirira no conhecimento do Espiritismo uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação nos males da vida terrestre. Morreu em dezembro de 1862, com a idade de 50 anos, em consequência de uma dolorosa moléstia, sinceramente lamentado por sua família e alguns amigos. Samuel Felipe foi evocado alguns meses após sua morte. Feita então a evocação, vamos aqui para a entrevista. Tendes uma clara lembrança dos vossos últimos instantes sobre a terra? Perfeitamente. Essa lembrança me veio pouco a pouco, porquanto, naquele momento, minhas ideias ainda estavam confusas. Kardec faz esse tipo de pergunta, que pode parecer algo simples, né? O espírito acabou de morrer, perguntar se ele se lembra de alguma coisa, é uma pergunta importante para avaliarmos exatamente o grau de influência, de interferência que o estado de perturbação exerce sobre a mente do espírito. Para saber se ele se encontra lúcido, se as lembranças, a vivência que nós tivemos aqui na Terra, a lembrança dessas vivências nos acompanha na vida espiritual, né, principalmente nesse início após a nossa desencarnação. Então, uma pergunta bastante válida, que, como já aconteceu, nós vimos algumas ideias que são assim espalhadas, né, pelo nosso mundo, né, pelas escolas religiosas, que muitas vezes se pergunta: quando você morre, do que você se lembra? Você mantém a sua identidade? Você tem alguma recordação daquilo que você viveu? Essa recordação ou essas recordações são dolorosas? Então são perguntas que nós vamos fazendo, que hoje parece ser bastante simples, bastante claro, né, porque nós vemos nas comunicações dos espíritos que falam de nomes, que falam de fatos, falam de locais, né, para poder principalmente reforçar
a sua identidade, né? Nós vemos muito isso nos livros do Chico Xavier, quando, por exemplo, né, o espírito se comunica, e para poder reafirmar a sua identidade, ele então traz esses pequenos detalhes. Bom dia, Júlio. Traz esses pequenos detalhes. Então, para nós hoje é bastante simples, porque os próprios espíritos já tomam a iniciativa de falar sobre esses assuntos, falando também das questões pessoais. Mas a gente lembra que naquela época, a comunicação com os espíritos era algo muito novo. Era algo que não era de conhecimento geral, dentro do próprio meio espírita. Eram aquelas pessoas que estavam ali desbravando esse caminho, né, tratando da vida dos espíritos, do modo como eles viviam, do conhecimento que eles possuíam. Então essas perguntas, por mais óbvias e simples que elas possam parecer, para aquela época elas eram de extrema relevância, porque traziam os primeiros detalhes sobre a vida do espírito. E mais do que isso, quando Kardec faz uma pergunta dessa para vários espíritos, nós vamos encontrar várias respostas diferentes devido ao grau de evolução de espiritualidade do espírito. Ou seja, quando ele desencarna, tendo plena consciência do seu novo estado, ele vai ter um grau de percepção. Quando é um espírito que desencarna numa condição profunda de perturbação, ele vai ter um outro grau de percepção. Então nós estamos assim definindo com essas palavras mais simples aquilo que é mais básico. Depois então nós vamos aprofundando para ampliar o nosso conhecimento. Bom dia, Nando. Continuando então. Para a nossa instrução e pelo interesse que nos inspira a vossa vida exemplar, poderíeis nos descrever como se realizou para vós a passagem da vida corporal para a vida espiritual, assim como a vossa situação no mundo dos espíritos? A resposta: com muito gosto. Essa narração não será útil apenas para vós, será útil para mim. Levando de novo meus pensamentos sobre a terra, a comparação me faz apreciar melhor ainda a bondade do Criador. Sabeis de quantas tribulações minha vida foi semeada. Nunca me faltou coragem na adversidade. Obrigado, meu Deus. E hoje me felicito. Quantas coisas teria perdido se tivesse cedido ao desânimo. Tremo só ao pensar que, por minha fraqueza, tudo quanto suportei teria sido sem proveito e teria de recomeçar. Ó, meus amigos, que possais penetrar bem essa verdade. Nela está a vossa felicidade futura. Não, certamente não é muito caro comprar essa felicidade por alguns anos de sofrimento. Se soubesses como alguns anos representam pouca coisa em presença do infinito. Se minha existência teve algum mérito aos vossos olhos, não falaríeis do mesmo modo sobre aquelas que a precederam. Foi apenas com a força do trabalho sobre mim mesmo que me transformei no que sou agora. Para apagar os últimos traços de minhas faltas anteriores, ainda era necessário sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Tirei da firmeza de minhas resoluções a força para suportá-las sem me queixar. Hoje, eu abençoo essas provas. Por intermédio delas, rompi com o passado, que para mim não passa de uma lembrança, e eu posso agora contemplar com uma legítima satisfação o caminho que percorri. Ó vós que me fizestes sofrer sobre a terra, que fostes duros e mal intencionados comigo, que me haveis humilhado e enchido de amargura, vós, cuja má fé muitas vezes me submeteu às provas difíceis, às mais difíceis provações, não só vos perdoo, mas vos agradeço. Querendo me fazer mal, não suspeitastes que me faríeis bem, tanto bem. Portanto, é verdade que é a vós que eu devo, em grande parte, a felicidade que desfruto, porque me fornecestes a oportunidade de perdoar e de pagar o mal com o bem. Deus vos colocou no meu caminho
para experimentar minha paciência e adestrar-me na prática da mais difícil forma de caridade, a do amor aos inimigos. Não fiqueis impaciente com esse desvio do assunto. Eu chego ao que me perguntastes. Aqui a gente faz uma pausa, percebendo então a forma como esse espírito lidou com as dificuldades, não apenas dificuldades que eram relativas, né, às experiências anteriores que ele vivenciou, aos erros que deveriam ser consertados e tudo mais, mas também as dificuldades criadas por outras pessoas. E ele então reconhecia a oportunidade dessas dificuldades de fortalecer exatamente os seus valores mais nobres. E esse tipo de instrução não é apenas nós observarmos e louvarmos a atitude desse espírito, mas percebemos que no exemplo que ele dá, devemos fazer também um paralelo para nós. Observarmos no nosso núcleo familiar, no nosso círculo social, profissional, de vermos aquelas pessoas que são mais críticas, que são agressivas, que nos colocam muitas vezes em situações de grande constrangimento e dificuldade. A pergunta que nós fazemos é: de que forma que nós reagimos a isso? Algumas vezes com resignação, com paciência, com perdão, o que sem dúvida nenhuma é o caminho muito mais difícil, porque exige de nós um sacrifício muito maior de nós mesmos. O outro caminho, que é muito mais fácil, é nós respondermos na mesma moeda. Então, em vez de darmos a outra face, conforme os ensinamentos do Evangelho, nós devolvemos a bofetada. Mas essa é uma reação imediata que nós temos. A nossa visão agora é devolver na mesma moeda, sem a preocupação de uma consequência futura. E esse espírito mostra para nós, a partir da sua consequência futura, de que forma que ele fez para chegar até ali. Percebendo que somente através dessa superação de si mesmo, ele foi capaz de alcançar esse estado de felicidade, esse estado de plenitude. Porque nós chegamos a conversar sobre isso, num dos nossos estudos, quando falávamos, por exemplo, sobre aqueles que eram mais críticos, mais agressivos, seja em qualquer tema que fosse, dentro do ambiente religioso, político, social. Aquela pessoa que criticava, que agredia, muito mais do que o efeito que ela provocava sobre aqueles que eram alvo de suas críticas e de seus apontamentos, mostrava dentro dela própria a sua natureza primitiva, a sua natureza desequilibrada, agressiva. E esse espírito então percebia que o problema de quem agredia não era com o agredido, mas do próprio agressor. Então esse tipo de ensinamento para nós ele tem um valor enorme, porque isso mostra um exemplo que deve também ser praticado não apenas por uma questão de bondade passiva, mas por um objetivo maior, que é exatamente o autocontrole, a compreensão da limitação e do atraso que o outro tem, e que isso se reverte depois, se reflete nesse futuro espiritual que ele demonstra para nós agora. O Hermes lembrou aqui: enquanto o espírito não se educar aprendendo a perdoar e outras reminiscências, ruins não consegue melhorar-se do ponto de vista de passar para escalas superiores. Então, esse tipo de exemplo mostra para nós na prática exatamente essa superação. Porque para nós, assim, é muito comum quando nós lemos sobre a vida de espíritos felizes, nós simplesmente admirarmos esse espírito. Que bom que ele chegou, olha só que bacana. Pegando um exemplo mais prático, mais próximo de nós, temos, por exemplo, o próprio Chico Xavier, que nós vemos após a sua desencarnação. Todo mundo começa a imaginar, né? Mas o que ele fez? Ou melhor, qual será a condição dele agora no mundo espiritual? Todo mundo imagina, conhecendo ali a vida que ele teve, um espírito numa condição de equilíbrio, um espírito feliz, sem dúvida nenhuma. Mas aí nós nos perguntamos: mas espera aí, ele chegou de graça nessa condição? Foi apenas fazendo aquilo que nós vimos, né, de oferecer o pão, oferecendo dinheiro, uma roupa para alguém que precisava, psicografando? E os testes que ele teve que se submeter e teve que superar para chegar nessa condição? Porque não é apenas aquilo que nós fazemos ao outro, externalizando ou exteriorizando
aquilo que nós temos dentro de nós. O trabalho mais difícil é aquele silencioso. Porque pegar uma personalidade como o Chico, que durante tanto tempo foi exposto, esteve exposto, né, na nossa mídia, perante a sociedade, nos seus diversos segmentos, submetido a críticas, a calúnias, a agressões, a comentários da pior espécie, porque nós vemos apenas aquilo que as pessoas abraçavam, choravam, apertavam sua mão, agradeciam, mas e os críticos, os negativos? Esses que ele teve que superar silenciosamente. Então a grande virtude que ele conseguiu alcançar não foi daquilo que ele fez aos outros, em termos de ações práticas. Foi aquilo que ele fez. Não, nem isso, Hermes. Colocamos, por exemplo, pessoas que, como a gente já viu, comentários que cuspiam, que falavam, publicações na mídia, comentários maldosos. Porque o Quevedo, na verdade, ele falava sobre questões teológicas. O Chico falava sobre psicografia, o Quevedo falava que não existia. Mas nós falamos de pessoas que agrediam ele pessoalmente. Não falavam da doutrina, falavam dele. O criticavam das piores formas. Tinha muitas vezes, como não? Quantas vezes ele foi chamado de charlatão? O Quevedo criticava não a ele, criticava a questão da mediunidade. Mas as pessoas o agrediam fisicamente. Como nós lembramos, né, uma pessoa que cuspia, o outro que xingava, o outro que caluniava, chamavam ele de farsante, de mentiroso, que ele pegava dinheiro para ele próprio. Quantas vezes nós vimos isso na história do Chico? E o silêncio que ele manteve, a resignação, a coragem para continuar fazendo o trabalho, apesar de tudo isso, dizer, por exemplo, que as lágrimas que caíam não eram lágrimas fotografadas pela mídia. Era algo que acontecia escondido dentro da sua casa, na noite, no silêncio das suas reflexões. Essa superação que foi o que valeu realmente a sua posição de um espírito mais elevado. Porque nós vemos, mais uma vez, toda a gratidão que ele recebeu. Ótimo. Gratidão todo mundo recebe. Políticos recebem gratidão. Religiosos recebem gratidão. Nós recebemos gratidão. Mas e a transformação moral realmente necessária, que só é testada nesses momentos de maior dificuldade? Esse tipo de situação de conquista não tem registro. Ninguém vê, ninguém fotografa, ninguém elogia. É algo dele com ele mesmo. A Fatival colocou para nós, né, nós que não entendíamos a ação da doutrina, embora nunca tivéssemos nos demonstrado, perdemos a oportunidade de conhecê-lo. Tudo isso não são dívidas que acumulo e devo pagar por isso. Na verdade, sempre é oportunidade de aprendizado. Nós estamos aprendendo aqui agora com um espírito que viveu há mais de 150 anos. Com esses modelos que nós temos na atualidade, nós temos a oportunidade de continuar aprendendo. Então é um aprendizado constante, é um aprendizado contínuo que nós temos. Mas, mais uma vez, não é apenas nós elogiarmos e ficarmos admirados com a atitude deles. Eles estão mostrando que se nós não fizermos por merecer a partir dessas mesmas transformações, de nada adianta nós estudarmos, ficarmos ali deslumbrados com tudo aquilo que a nossa filosofia pode oferecer. Isso tudo é simplesmente participação. O resultado é íntimo, é silencioso, ninguém vê. E como lembra a Madre Teresa que eu falei para vocês, não importam as críticas que nós recebemos, o que importa é a superação, porque no final das contas, como ela diz, a nossa relação é com Deus, não com as pessoas. Então é essa transformação íntima que vai fazer para nós, vai trazer para nós a grande diferença. Continuando, vamos lá. Só um instantinho, está aqui. Mais uma vez então, né, não fiqueis impacientes com esse desvio do assunto. Eu chego ao que me perguntaste. Só para a gente lembrar, a pergunta que foi feita foi: como podeis descrever como se realizou para vós a passagem da vida corporal para a vida espiritual, assim como vossa situação no mundo dos espíritos? Então, depois desse comentário, ele diz assim:
Ainda que sofrendo cruelmente a minha última doença, eu não tive agonia. A morte veio para mim como o sono, sem luta, sem abalos. Não tendo apreensão quanto ao futuro, não me sentia preso à vida. Por consequência, não tive que me debater contra os últimos laços que me prendiam. A separação ocorreu sem esforço, sem dor e sem que me apercebesse disso. Ignoro quanto durou esse último sono, porém ele foi curto. O despertar foi de uma calma que contrastava com o meu estado precedente. Não mais sentia dor e estava feliz com isso. Queria me levantar, andar, mas um entorpecimento que não tinha nada de desagradável, que tinha mesmo um certo deleite, me detinha e eu a ele me entregava como uma espécie de prazer, sem me dar conta da minha situação e sem duvidar que houvesse deixado a terra. O que me cercava parecia-me como em um sonho. Vi minha mulher e alguns amigos de joelhos no quarto, chorando, e disse para mim que, sem dúvida, eles me consideravam morto. Quis dizer-lhes a verdade, mas não pude articular nenhuma palavra. Por essa razão concluí que sonhava. O que me garantiu essa ideia foi o fato de me ver cercado de várias pessoas amadas, mortas há muito tempo, e de outras que não reconheci logo, e que pareciam velar por mim e esperar o meu despertar. Esse estado foi entremeado de instantes de lucidez e de sonolência, durante os quais eu recobrava e perdia alternadamente a consciência do meu eu. Pouco a pouco minhas ideias adquiriram mais nitidez. A luz que eu entrevia apenas através de um nevoeiro fez-se mais brilhante. Então comecei a me reconhecer e compreendi que não pertencia mais ao mundo terrestre. Se eu não houvesse conhecido o Espiritismo, a ilusão sem dúvida teria se prolongado por muito mais tempo. Meus restos mortais ainda não estavam enterrados. Eu os observava com piedade, felicitando-me por ter finalmente me libertado deles. Sentia-me tão feliz por estar livre. Respirava perfeitamente como qualquer um que sai de uma atmosfera repugnante. Uma indizível sensação de felicidade penetrava todo o meu ser. A presença daqueles que eu amara, me enchia de alegria. Não estava de modo algum surpreso por vê-los. Isso me parecia muito natural, mas era como revê-los após uma longa viagem. Só um instantinho aqui interessante, né, que ele respirava perfeitamente, como qualquer um que sai de uma atmosfera repugnante. Isso mostra ainda, né, o condicionamento que o espírito tem para continuar com os seus próprios hábitos naquele momento inicial. Respirava após se libertar do seu corpo físico. E continua. Não, eu digo assim, Hermes, a ideia que ele tem de manter os hábitos do seu corpo físico. Ele sentia a respiração mais livre, uma respiração mais leve. Só que o espírito não respira. Mas ele continuava mantendo essa mesma ideia. Depois, obviamente, ele vai perceber que eram hábitos. Assim como se tem fome, se tem sono. O sono, na verdade, não é um estado do corpo físico, é uma outra situação, é um outro evento que provoca esse estado de sonolência. É algo mental, não tenhamos dúvida disso. Então, dormir, alimentar-se, respirar, sangrar, tudo isso faz parte dos hábitos que nós temos aqui no nosso mundo material, que o espírito conserva isso, pelo menos nesse tempo em que ele fica se adaptando à realidade do mundo espiritual. E continua. Inicialmente um fato me espantou. É que nos compreendíamos sem articular nenhuma palavra. Nossos pensamentos se transmitiam apenas pelo olhar e como por uma penetração fluídica.
Aí Kardec já falou sobre isso, sobre as impressões e sensações dos espíritos, né? Que inicialmente fala, ele acredita que fala, e o outro acredita que escuta. Nesse caso, ele já mostra que ele já teve essa impressão inicial, simplesmente da transmissão pelo pensamento. No entanto, eu ainda não estava completamente livre das ideias terrestres. A lembrança do que havia sofrido, de tempos em tempos, retornava à minha memória, como para me fazer apreciar melhor minha nova situação. Eu sofrera fisicamente, mas sobretudo moralmente. Estivera exposto à malevolência, a essas 1000 perplexidades mais penosas, talvez que as desgraças reais, porque elas causam uma ansiedade permanente. Sua impressão não estava inteiramente apagada, e, por vezes, eu me perguntava se realmente estava bem livre dela. Parecia que ainda ouvia certas vozes desagradáveis. Temia as dificuldades que tantas vezes me haviam atormentado e, contra a minha vontade, eu tremia. Para me assegurar de que não era alvo de uma ilusão, eu, por assim dizer, me apalpava. E quando adquiri a certeza de que tudo isso acabara, pareceu-me que um peso enorme fora retirado de mim. Aqui uma colocação que nós podemos lembrar é o nosso dia a dia. Imaginemos que você, ou que nós, no decorrer, né, do nosso cotidiano, nós encontramos uma situação de conflito, discutir com alguém, ter um pequeno desentendimento, não precisa ser nada grande não, um pequeno desentendimento com alguém conhecido ou com alguém desconhecido, nos trânsitos da vida que nós temos por aí. Quando aquilo acontece, mesmo que não seja importante para nós, de nós estarmos, por exemplo, numa feira, numa fila de uma loja, de um supermercado, e de repente nós temos uma discussão com alguém, uma pequena discussão, mesmo que nós coloquemos ali os nossos valores e silenciemos e percebamos também a dificuldade que a outra pessoa tem, aquele fato fica na nossa memória durante dias. Ficamos duelando, né? Eu devia ter falado isso, devia ter ficado quieto. Então nós começamos a criar situações hipotéticas para justificar as nossas ações, para defender o nosso orgulho, ou muitas vezes até o aborrecimento mesmo, Hermes. Mesmo que a gente não queira, a gente fala assim, poxa, eu não esperava aquilo lá. Por que será que aquela pessoa fez aquilo? Eu gostaria de perdoá-la, mas eu não paro de esquecer. Se nós ficamos assim no nosso dia, quando acontece uma coisa pequena dessa natureza, imaginemos quando um fato grande marca a nossa vida. O espírito chega no mundo espiritual, muitas vezes tendo registrado na sua memória alguns detalhes daquela passagem, ou mesmo participando daquele duelo mental, né, como o Kardec fala também lá sugere no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre o duelo, que nós podemos interpretar também como o próprio duelo mental. O que é o duelo mental? É nós continuarmos discutindo com as pessoas, mesmo depois da briga ter acabado. Eu devia ter falado, eu devia ter mostrado, eu devia ter agido dessa forma, eu devia, mas a coisa já acabou. Muitas vezes acabou há dias. E nós continuamos ainda remoendo aquelas lembranças. E aqui ele comenta que depois desse fato ter passado, né, dele ter desencarnado e ter se dado conta da sua nova condição, ele sentiu como se um peso tivesse saído de suas costas. Porque aí ele percebeu que a dimensão que ele vive já não tem mais nenhuma relação, não apenas com o evento em si que provocou aquele aborrecimento, mas com as causas daquele evento. Discutir por causa de fila de mercado, discutir por causa de trânsito, por causa da posição de uma cadeira, de um controle remoto. E ele fala assim, eu estou livre do mundo material. Para que eu vou ficar me preocupando com isso? Esse espírito traz um exemplo para nós interessante,
porque ele fala daquilo que ele viveu depois da sua desencarnação. Se nós tivermos equilíbrio, nós podemos viver isso a partir de agora, descartando coisas simples. Quer um exemplo prático disso? A forma de comunicação da atualidade, a dinâmica dos programas de comunicação ou das redes sociais. Você vê uma postagem, você vê um comentário desagradável, uma crítica, aquilo fica gravado na nossa memória que dá vontade de bater no computador, bater no celular. Porque fulano falou isso, porque é tão simples nós nos desligarmos dessas preocupações, pensando que nós estamos aqui hoje, vivendo uma trajetória, preparando para um futuro que promete ser feliz, desde que nós saibamos como agir. Exato, nós entramos nessa mesma vibração desequilibrada, nós nos incomodamos com isso. Nesses últimos tempos que nós vimos ali questões políticas, sociais e tudo mais, quantas pessoas se degladiavam por opiniões que não fazem diferença nenhuma para a nossa realidade. Não importa se eu concordo ou se eu não concordo com aquilo que aconteceu, o fato já está consumado. Mas eu continuo ainda defendendo as minhas ideias, carregando ali a bandeira, né, das minhas ideologias, na verdade alimentando o meu orgulho e a minha vaidade, que vão trazer depois repercussões futuras, quando eu tiver que, pela minha consciência, fazer uma revisão dessa trajetória que eu vivenciei. Muito mais não é apenas da trajetória, mas como eu percorri essa trajetória. Porque é sempre assim, não importa onde eu vá. O que importa foi como eu me comportei nesse lugar que eu fui. Isso para nós tem uma grande diferença. E é isso que esse espírito reforça para nós. Por isso a necessidade da famosa reforma íntima, que é uma expressão que nós utilizamos com tanta facilidade, mas compreendemos tão pouco. Porque eu acho que a reforma íntima é o desejo de ser uma pessoa de bem. Que nós achamos que o desejo se reflete numa verdade. Só para a gente fazer uma comparação das ilusões que nós vivemos, vendo uma dessas palestras, né, desses filósofos da atualidade, né, que trazem vídeos, textos que são divulgados pela internet e que são, sem dúvida nenhuma, muito produtivos, muito instrutivos, porque nos fazem pensar sobre essas situações. Ele dizia o seguinte: uma grande ilusão. Quando você trabalha numa empresa grande, você se orgulha de dizer assim: nós somos os líderes de mercado. Nós conseguimos uma grande arrecadação. O nosso produto é o melhor. Mas ele diz assim: por que você diz nosso? Você acha que aquilo te pertence? Você acha que você é dono daquilo que lidera o mercado? Você acha por acaso que se você for demitido, você vai ter algum reconhecimento pelo mercado que foi conquistado? É um chamamento que ele deu assim que causou aquele impacto. Então algumas vezes nós também pensamos assim. Quando nós defendemos o nosso time de futebol, a nossa religião, o nosso país, o nosso produto, o nosso partido político. Como assim nosso? Nós podemos compartilhar daquela ideia, mas aquilo não nos pertence. Porque esse é o meu país. Por que seu? Quando você desencarnar, o que você acha que você vai levar exatamente dele? Então é assim que a gente começa a pensar. Nós defendemos com tanto apego, com tanta determinação, aquilo que nós acreditamos que nos pertence, e na verdade isso gera em nós muito mais sofrimento. Pois é, Brasil, quando eu vi isso daí me provocou um certo impacto. Ele usa aquelas palavras de impacto, alguns palavrões para chamar a atenção, mas ele diz assim: quando você menos esperar, tudo aquilo que você achava que era seu não é mais, porque não é seu de fato. Então as nossas ideologias, eu acredito naquilo, mas tá, até que ponto aquilo que eu acredito realmente me pertence?
É assim que nós temos que começar a refletir. Quando nós formos defender uma ideia. Eu vou defender a minha religião. Mas que diferença faz aquilo que você defende ou não defende? Nós chegamos até a falar sobre isso, a respeito das participações do próprio Chico, falando de novo, né, dele, Chico Xavier, que algumas vezes as pessoas falam, não, porque o Chico era isso, aí nós espíritas defendemos, agredimos, xingamos, criticamos. Que diferença isso faz para o próprio Chico? A gente acha que aquilo que foi dito sobre ele, nesse grau de evolução em que se encontra, faz alguma diferença para ele, que foi o criticado? Mas para nós faz. Nós ficamos irritados, ficamos com raiva, porque falaram mal dele. É a mesma coisa da doutrina espírita. Porque falam da doutrina espírita porque é uma coisa do mal. E aí então nós nos tornamos maus para defender aquilo que nós acreditamos. E a gente pergunta, a doutrina espírita, pelas verdades que ela transmite, depende da nossa defesa? Se você não quiser acreditar, não acredite. Se você acha que é do mal, não faça aquilo que ela indica. E viva a sua própria vida, a sua própria consequência. Então é esse apego que nós temos a essas nossas ideologias, a essas nossas ideias, a essas nossas crenças, que provocam em nós tanto sofrimento. Porque para mostrar que isso é uma verdade, no momento em que nós desencarnarmos, nada daquilo que nós acreditamos faz diferença. Se eu falei para vocês que o Timão é o melhor, e o Timão é o melhor, tenho certeza disso, quando eu chegar no mundo espiritual, vai fazer alguma diferença aquilo que eu acreditava? Exatamente disso que nós falamos. Do partido político, da religião. A religião que eu acredito hoje, que eu defendo, faz alguma diferença quando eu chegar no plano espiritual? O que vai fazer diferença não é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu vivo. E é essa vivência que vai determinar a minha condição no mundo espiritual. São as transformações dentro de mim, não as ideias que eu estou transmitindo. O Hermes lembrou também, né, daqueles que são trabalhadores do movimento espírita, que se colocam, isso não é credencial nenhuma. Como eu já falei para vocês, eu posso ser um ateu, mas um ateu que alimenta a generosidade, a humildade, a caridade. Isso vai fazer a diferença, não o que ele acredita. O que nós temos à nossa frente de alternativas que nos levam ao aprendizado, à reflexão, são meios que nos levam a esse fim. Não são instruções que nós recebemos. Mas se nós não vivemos isso na prática, não vai fazer diferença nenhuma. A Mira lembrou, né, defende-se Kardec com paixão, sem ouvir os conselhos que ele deixou sobre fraternidade entre os espíritas. E Kardec até mesmo falava sobre isso aqui no próprio livro Céu e Inferno, se eu não me engano, que muitas vezes os pais colocam nomes nos filhos de santos, de apóstolos, de espíritos reconhecidos, como se o nome que você colocasse fosse transformar aquela pessoa naquele modelo de virtudes que nós tanto adoramos. Se nós não ensinarmos como viver, não vai fazer diferença no que eu acredito. Continuando, vamos lá. Mas deu para poder entender ali como é que é a importância que nós temos do desapego. Silenciarmos numa discussão não é uma derrota, mas nós acreditamos nisso. Eu tenho que falar, eu tenho que defender. Isso é o orgulho que está falando. Se alguém disser que o outro não presta, não, porque esse partido, porque esse político, porque aquele local, se eu ficar quieto, vai fazer alguma diferença na vida daquela pessoa? Eu devo, sem dúvida nenhuma, e tenho o direito de participar das situações em que a minha opinião tem relevância. Mas aquilo que não faz diferença, a minha opinião não vai mudar nada. E é isso que nós temos que sempre reforçar na nossa mente. Temos esse equilíbrio, esse discernimento de saber quando a nossa opinião tem validade e quando a nossa opinião não vai fazer diferença nenhuma. Ah, mas eu quero dizer o que eu penso. Então, boa sorte. Hermes lembrou, né, em resumo, seja bom para com você mesmo. Haja sempre no bem, seu magnetismo contaminará aqueles que o circundam, inclusive dentro do próprio silêncio. O que você acha disso? Não, eu não tenho nada para dizer.
Ah, mas você não tem opinião? Eu até tenho, mas você não vai concordar. Então, ficamos em silêncio. Para que eu tenho que convencer o outro de que a minha verdade é a verdade absoluta? Geralmente a gente faz isso com 99,9% daquilo que nós emitimos de ideias. Esse 0,1, que é o mais relevante, deve ser exercido com sabedoria. O resto é simplesmente interação, muitas vezes de uma forma bastante negativa. Vamos lá, continuando. Então ele falava sobre tudo aquilo, né, que o afetava. Ele diz assim ainda: é, pois, verdade que estou finalmente livre de todos esses cuidados que fazem o tormento da vida. Dizia para mim e dava graças a Deus. Estava como um pobre que, de repente, herdou uma grande fortuna. Durante algum tempo ele duvida da realidade e sente as apreensões da necessidade. Ó, se os homens, olha o ensinamento para nós. Ó, se os homens compreendessem a vida futura. Que força, que coragem essa convicção não lhes daria na adversidade. O que não fariam enquanto estão sobre a terra para garantir a felicidade que Deus reserva àqueles seus filhos que são obedientes às suas leis. Eles veriam quanto os prazeres que cobiçam representam tão pouco perto daqueles que eles menosprezam. Esses prazeres que nós cobiçamos é o prazer da autoridade, é o prazer da superioridade que nós acreditamos ter. Quando eu dou a minha opinião, achando que ela é mais importante do que do outro, e quando eu conquisto essa ideia, eu me sinto um vitorioso. Mas qual foi exatamente a vitória que eu alcancei? Quando eu convenço o outro de que ele está errado e eu estou certo, numa discussão improdutiva, qual exatamente foi a minha conquista? Sem dúvida nenhuma foi muito prazeroso. Mas esse prazer não faz diferença nenhuma nessa vida futura que é trazida para nós como destino, que todos devemos alcançar. Fatival colocou para nós: acredito que temos uma noção de nossa vida futura. Caso contrário, não teríamos aceitado voltar para podermos vivendo em um mundo de provas para melhorarmos nosso caráter. A ideia de que uma vida futura existe, sem dúvida nenhuma, é algo que nos estimula. Mas o que a gente precisa lembrar sempre é o que exatamente esperar dessa vida futura. Porque saber para onde nós vamos, isso é algo claro. Mas o como nós vamos é algo que nós não conseguimos ainda entender. Se nós tivéssemos entendido, a nossa vida atual, a nossa vida presente, sofreria uma série de modificações. Sofreria uma série de transformações das nossas ideias, das nossas atitudes, da forma como nós nos relacionamos com as coisas, com as pessoas. Porque eu tenho convicção da vida futura e tenho convicção do local que eu posso alcançar se eu souber bem viver aqui. Continuando, vamos lá. Nesse mundo tão novo para vós, e perto do qual o nosso é insignificante, os numerosos amigos que aí haveis reencontrado vos fizeram perder de vista a vossa família e vossos amigos da terra? Pergunta importante, porque ele fala, já que você reencontrou um novo grupo, né, esse novo grupo, lá no mundo espiritual, como é que ficam os nossos relacionamentos aqui no mundo material? Qual é o valor que nós damos para a família, amigos e tudo mais? A resposta: se eu os tivesse esquecido, seria indigno da felicidade que desfruto. Deus não recompensa o egoísmo, Ele o pune. O mundo onde me encontro pode me fazer desdenhar a terra, mas não os espíritos que aí estão encarnados. Somente entre os homens é que se vê a prosperidade fazer esquecer os companheiros de infortúnio. Eu vou muitas vezes rever os meus, sou feliz pelas boas lembranças que guardaram de mim, seus pensamentos me atraem para junto deles. Assisto às suas conversas,
alegro-me com suas alegrias, seus sofrimentos me entristecem, mas não é essa tristeza ansiosa da vida humana, porque compreendo que eles são apenas passageiros e são para o seu bem. Fico feliz ao pensar que um dia eles virão para essa morada onde a dor é desconhecida. É para que eles se tornem dignos que eu me dedico. Esforço-me em lhes sugerir bons pensamentos e, principalmente, a mesma resignação que tive com a vontade de Deus. Minha maior aflição é quando os vejo retardar esse momento por causa da sua falta de coragem, das suas queixas, da dúvida sobre o futuro ou por qualquer ato digno de repreensão. Trato, então, de afastá-los do mau caminho. Se sou bem-sucedido, é uma grande alegria para mim, e aqui todos nos alegramos muito com isso. Se não tenho êxito, com desgosto digo para mim, mais um atraso para eles. Eu, porém, consolo-me ao pensar que tudo não está perdido para sempre. Aí assinou aqui Samuel Felipe, esse é o nosso instrutor, aqui trazendo para nós esse depoimento tão importante sobre a sua vida pessoal. Exatamente, né, Hermes? Mas é aquela ideia que nós temos ainda, né, de chegarmos no plano espiritual e vermos como perda aquilo que nós tanto valorizávamos aqui no nosso mundo. Por exemplo, valorizar o casamento é uma coisa, valorizar a relação que se tinha com a pessoa com quem estava casado era outra. André Luiz valorizava o casamento como se ele fosse dono da família, e não pela amizade que ele tinha pela esposa, pelos filhos. Foi aí o seu grande sofrimento. Isso faz parte, né, da história que ele conta para nós lá no livro Nosso Lar. Enfim, essa instrução mostra para nós a diferença que existe entre aquilo que nós valorizamos no mundo material e aquilo que nós devemos valorizar no mundo espiritual. Então é uma grande instrução. Realmente, André, né, uma instrução muito doce, muito calma. Um espírito que, por aquilo que ele colocou ontem, que ele colocou para nós, reflete exatamente aquilo que ele era quando encarnado. Então esse foi o aprendizado para nós nesse nosso estudo de hoje. Então nós concluímos aqui mais uma entrevista, vimos então o final dos relatos, né, sobre o Sr. Jobá, assim como também os seus depoimentos, e vimos também agora de Samuel Felipe, esse outro espírito que nós tivemos a oportunidade de conhecer. O próximo espírito também na condição feliz, que nós veremos na próxima semana, Sr. Van Durst. Também ali uma outra personalidade